Flamengo está fazendo uma grande contratação. É uma grande contratação, por mais que muita gente, mas não sabe se vai dar certo. Cara, o Alexandro, ele sobra no futebol brasileiro. Ele assumiu a titularidade. Eu acho que o Ayrton Lucas ele revezam ali a titularidade. Não dá para cravar quem é o titular, mas tá sobrando no futebol brasileiro. A mesma coisa a gente tem a dizer do Danilo. O Danilo, ele vai sobrar no futebol brasileiro. O Danilo, ele sobrou aonde ele passou, ele virou ídolo na Juventus. Ele passou nos principais clubes da Europa. E aí aconteceu o seguinte, o Flamengo postou a lista de relacionados, e a gente até vai falar sobre isso, dessa questão dos relacionados para o jogo lá de Brasília contra o Volta Redonda. Quando o Flamengo postou a lista de relacionados, o Danilo curtiu, velho. Ele tá ligado, ele tá acompanhando o Mengão. Ele curtiu a postagem do Flamengo. Isso quando acontece é batata. É sinal que o jogador, né, vai para o Flamengo. É sinal que o jogador está indo para o Flamengo. Então, gente, já não é nem mais enigma, mistério. Não, ele curtiu postagem do Flamengo. Então, isso quando acontece, a gente já sabe que a explicação é simples. O cara já está ali se preparando para fechar, para assinar e para ser anunciado. Já estava almoçando com o meu amigo Milson aqui. Ó, já tinha gravado o vídeo, tudo pronto. Quando saiu a notícia, lá na Itália, olha só, hein? O Danilo tá liberado. Eles liberaram o Danilo de graça, não pagou nada, não pagou um tostão o Flamengo, só porque não era o Napoli. Se fosse o Napoli, eles iam cobrar. Como era pro Flamengo, eles não cobraram nada. Danilo de graça pro Flamengo. Ou seja, o Flamengo vai acertar luvas, salário com ele, mas o Danilo saindo de graça. A Juventus, como era pro Flamengo futebol brasileiro, eles aceitaram liberar sem custo. Se fosse para Napoli, eles iam cobrar. Sensacional, galera. Então a lista de relacionados do Flamengo: Alcaraz, vocês vão ver aí a chegada do Flamengo, inclusive, Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Léo Ortiz. Olha o Juninho aí, Juninho relacionado, hein? Atacante Juninho. Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Ou seja, alguns jogadores aí que estavam jogando o começo do Carioca não foram relacionados. O Pablo, o Lohan, Pablo e Carlinhos não foram relacionados, tá? O Vene Casagrande trouxe que o Carlinhos não interessa ao Felipe Luiz pro restante da temporada. Olha que loucura. A gente tem o Juninho chegando aí, mas o Pedro só volta no meio do ano. O cara vai ficar, no mínimo, desmotivado, né, o Carlinhos. Mas não interessa. Então o Flamengo, a tendência é o Flamengo negociar o Carlinhos. Fez 3 gols, é o artilheiro do Carioca até o momento com 4 jogos. E então deve ser negociado o Carlinhos. A situação do Alexandre foi essa aqui, tá? Do Alexandre, do Danilo, né? Danilo, aí ó, dá pra vocês verem aí, ó. O Danilo curtiu a postagem do Flamengo, tá? Dos relacionados. Tá ansioso aí o Danilo. Então cada vez mais perto do Flamengo. O pessoal falando que ele já tirou a curtida, né? O pessoal avisando que ele tirou a curtida. Ele curtiu e depois tirou, né? Ficou com medo de entregar o ouro antes da hora, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Não, tá aqui. Tirou a curtida, não. O pessoal falando que ele tirou, não tirou nada. Tá lá, meu irmão. Tá me escondendo nada não, filho. A curtida dele tá lá, meu parceiro. Então, não tem o que falar. Olha só, trazer aqui agora a situação de mercado da bola, para daqui a pouquinho a gente trazer aqui, então, o embarque do Flamengo, depois, mais tarde, o desembarque. O Internacional segue resistindo à ideia de vender o Vitão. Eles exigem aí uma oferta entre 14 e 15 milhões de euros e entendem que liberar o atleta significaria reforçar um adversário direto. Reforçar nada, cara. O Flamengo tem jogador ali melhor, não estou entendendo dessa vontade de contratar o Vitão. Paga o que deve. Notícia da Raíza Simplício, que eles seguem irredutíveis, querem mais. Inclusive, teve reunião lá com o agente do Vitão. Então o cara faz o seguinte, deixa o Vitão lá. E o Flamengo cobra na FIFA o Internacional. É isso que tem que fazer, pô. Já não tá fazendo com a Almeria também?
3 clubes que o Flamengo entrou na FIFA. Tem que entrar, porra. Chega disso, cara. De Flamengo entrar em negociação com o Internacional. Os caras estão de sacanagem, porra. Os caras estão de sacanagem. Esquece Vitão, porra. Esquece que 14, 15 milhões de euros o quê? Tá de sacanagem, porra. Tá maluco? Pagar esse valor por um jogador aí que a gente não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Negócio fechado. O Danilo é o novo zagueiro, defensor, lateral, mas ele vai jogar de zagueiro no Flamengo. Ele tá fechado com o Flamengo. Tá tudo acertado entre o Flamengo e o jogador. Informação em primeira mão da Raíza Simplício, tem trazido tudo. Né? A gente também trouxe aqui que ele iria rescindir o contrato. Ela confirmou a rescisão durante o Placar Aberto na revista Placar, né? No YouTube. Então a gente teve a confirmação aí, o jogador será o zagueiro do Flamengo. Danilo já se despediu dos amigos, tem várias postagens no Instagram se despedindo dos amigos lá na Itália. O jogador conseguiu a rescisão gratuita, vem de graça, porque se fosse para o Napoli eles iam exigir. Mas como ele vem para o futebol brasileiro, vem para o Flamengo, a Juventus aceitou liberar ele de graça e aí ele negocia uma situação melhor aí, com luvas e tudo mais, diretamente com o Flamengo, o que é melhor para ele. Eles têm a gratidão muito grande com ele lá, né, com relação a ser ídolo lá na Juventus. Então liberaram o jogador, a família queria que ele viesse para o Brasil, então tudo acertado entre o Flamengo e Danilo. Contrato de 2 anos entre o Flamengo e o Danilo. O jogador de 33 anos chega com um contrato até os 35 anos no Flamengo. Então, um jogador aí de muita experiência, um jogador, inclusive, que tem aí um entrosamento com o Alexandro, com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, que vai ter um amigo dentro de campo, mais um amigo dentro de campo, ele como treinador agora, e que vai ajudar, né? Vai ajudar demais. Então, Danilo aí, confirmado, será jogador do Flamengo, tá? O Globo Esporte confirmou também a informação da Raíza, ela minutos antes tinha trazido no Placar Aberto, no nosso programa da Placar.